Olá! O que tem a ver Brasil, Israel e o Apocalipse? São muitas coisas que unem os nossos países. Uma delas, uma das principais, é quando o brasileiro Oswaldo Aranha estava presidindo a ONU e criou a nação de Israel num só dia. Isso foi importantíssimo para Israel. O Brasil é abençoado, uma nação abençoada por Deus, porque somos bênção também na vida de Israel. Lógico que Israel é uma bênção muito maior para nós, porque foi lá que o nosso Redentor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Mas é muito bom saber que o nosso país ama Israel, protege Israel, tem ligações afetivas com Israel, e isso para nós cristãos é excepcional. Mas o que eu quero te mostrar aqui é outra coisa. Algo muito mais concreto, algo que me deixa muito feliz em ver, que tudo indica que nós estamos na Bíblia já há muitos anos. O Brasil já faz parte do processo de Deus, da vontade de Deus, da história de Deus para a humanidade há muitos e muitos anos. E tudo começou no tabernáculo de Moisés. E é para lá que nós vamos agora. Eu quero te mostrar, contar essa história, te mostrar os versículos e a minha versão a respeito do que eu vejo nesses versículos e nessas imagens que eu vou te passar. E eu espero que no final você também deixe o seu comentário, porque isso vai me ajudar muito a entender o que nós vamos conversar aqui. Então, o tabernáculo, ele nasceu por vontade de Deus e foi passado para Moisés todas as dimensões desse tabernáculo. O tamanho dele, o que teria dentro dele, as divisões dele, os utensílios que seriam usados lá dentro, qual seria o procedimento dos sacerdotes, dos levitas, para trabalhar dentro desse tabernáculo. Enfim, Deus deu tudo o que era preciso para Moisés, com Arão, criar o tabernáculo. Mas já começa algo interessante aí, quando as tribos se reúnem ao redor do tabernáculo. São colocados 3 tribos em cada direção do tabernáculo. O tabernáculo é um retângulo. Acima de um retângulo tem 3 tribos, do outro lado 3 tribos, do outro lado 3 tribos e abaixo 3 tribos, formando as 12 tribos de Israel. E é muito legal você olhar essa imagem que eu vou te passar agora, porque você pode perceber que as tribos ao redor do tabernáculo formam uma cruz. Deus já estava mostrando a cruz desde o tabernáculo. E outra coisa interessante é que o tabernáculo fica no meio, fica no centro. Ou seja, Deus é o centro de todos. Então aqui já é algo muito bonito de se ver, né? As tribos ficavam ao redor protegendo o tabernáculo, mas Deus era o centro de tudo, de todos eles. Jacó casou-se com Lia. Lógico que a princípio foi sem querer, porque ele trabalhou por Raquel, mas depois ele também casou-se com Raquel. E foi com Lia e Raquel que Jacó teve filhos. Os conflitos entre as esposas de Jacó eram muito grandes, porque Lia conseguiu dar filhos a Jacó, Raquel não. E por isso, Raquel ofereceu a Jacó a sua serva, Bila, para que através dela ela pudesse ter filhos. E isso aconteceu. Da mesma forma, a Lia também fez isso, oferecendo Zilpa, que era serva dela, para ter filhos com Jacó. E teve filhos. Então, dessas matriarcas, dessas 4 matriarcas, surgiu as tribos de Israel. Bila era mãe de Dan e Naftali. Raquel era mãe de José e Benjamim. Zilpa era mãe de Gade e Azer. E Lia era mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e ainda teve uma filha por nome Dina. Veja que interessante isso aqui. Raquel era a esposa que Jacó mais amava. E Lia ele chegou a desprezar. Mas Lia, por ser desprezada, Deus a abençoou de uma forma maravilhosa. Ela teve muitos filhos.
dentre ele 2 filhos que são a descendência total de Israel hoje, que é a tribo de Levi, que são os levitas, e a tribo de Judá, onde veio o rei Davi, onde veio o nosso Salvador. Então Deus honrou ali aquela que era rejeitada. Essa é uma história lindíssima para nós contarmos. Mas esse não é o assunto nosso hoje. Nós vamos falar então sobre essa coincidência maravilhosa de Brasil e Israel e o Apocalipse. Bom, para entender profecia, tem alguns vídeos que eu já postei aqui no canal, eu falo que as profecias não podem ser interpretadas literalmente. Por quê? Porque existem nomes de animais, de coisas, que em profecia não significam isso. Exemplo, quando fala de cavalo, não está falando de cavalo, está falando de um animal. E quando fala de animal, não é bem um animal, está falando de rei ou de reino. Vou mostrar aqui a tabelinha para você entender. Então o animal pode ser rei ou reino. Do lado está a referência para você conferir. Também tem mulher. Mulher em profecia, ou seja, os profetas, na maioria das vezes que eles falam sobre mulher, está falando de igreja. E você pode ver as referências aí do lado. Quando se fala, por exemplo, de dragão, não está falando de dragão, está falando de diabo. A referência também está aí. E assim vários outros símbolos. Então o Apocalipse é por símbolos e você precisa interpretar através dos símbolos. Quando você muda o nome de cavalo, o nome de animal, para o símbolo que ele representa, que é rei ou reino, por exemplo, aí sim você pode fazer a interpretação do restante do que está sendo lido. Tá? Aí fica mais fácil para você compreender. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Uma coincidência preparada por Deus há muitos anos atrás para abençoar o nosso país. O Apocalipse 12 vai falar de uma mulher que está grávida e ela é perseguida pelo dragão. E ela foge desse dragão. E ela vai para o deserto. Ela consegue asas de águia e vai para o deserto. E lá no deserto ela é protegida. Eu vou ler apenas 2 versículos com você, porque depois eu te aconselho a ler todo o capítulo 12 de Apocalipse. Tá? Como eu te mostrei na tabela, mulher em profecia é igreja. Tá? Então aqui no Apocalipse 12 está falando de igreja, assim como no Apocalipse 13, só que uma igreja diferente. A igreja que todo mal acontece a partir dela. E o Apocalipse 12 é a igreja do Senhor Jesus, ok? Então vamos lá. Animal significa rei ou reino e mulher significa igreja. Então os versículos que nós vamos ler vai falar de igreja e vai falar de rei e de reino. O primeiro que eu quero ler com você é Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, nesse versículo, vai falar que a mulher fugiu para um deserto, para se esconder do dragão que perseguia o filho dela. O próximo que vamos ler também está em Apocalipse 12, mas agora o versículo 14, que diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Veja que versículo legal. Aqui vai falar de que ela teve asas de águia que a levou para o deserto. Mas vai falar que ela vai ficar tempos e metade de um tempo. No versículo 6 que nós lemos, vai falar que ela vai ficar 1260 dias. E 1260 dias é a mesma coisa de tempo, tempos e metade de um tempo. Que é também 3 anos e meio do Apocalipse. Os primeiros 3 anos e meio, que é a tribulação do Apocalipse. Alguns estudiosos de Apocalipse, você pode ver isso no próprio YouTube, tem muita coisa a respeito disso, tem muita gente que fala a respeito do que eu vou te mostrar agora, e pessoas de nome, pessoas renomadas, estudiosas, que entendem muito mais do que eu de Apocalipse. Eu sou apenas uma criança começando a aprender sobre esse livro maravilhoso. Mas eles mostram
que a geografia do mundo foi feita segundo o Apocalipse mostra, segundo a palavra de Deus. Tudo, todas as coisas, os países onde eles estão, os continentes, tem tudo a ver com o que a Bíblia já vem mostrando, já vem sinalizando quem são esses lugares. E eu vou te mostrar agora esse mapa espiritual, para que você entenda junto comigo, tá bom? Vamos ver. Você pode notar que do seu lado direito, a parte de cima, tem o nome dragão. Nessa região é a Ásia, onde fica, por exemplo, a China. Embaixo tem a Europa, que é considerada a mulher. Do lado esquerdo, a parte de cima, está escrito águia, onde fica Estados Unidos, onde fica Canadá e vários outros países. Essa águia parece ter duas asas. E embaixo você vai ver o deserto, que é o Brasil e os outros países. Mas principalmente o Brasil. E é isso que eu quero te mostrar, que o Brasil faz parte desse pedaço da tribulação, dos 3 anos e meio. É o lugar que é chamado de deserto, onde Deus vai enviar a mulher, ou seja, onde Deus vai enviar a sua igreja, a igreja verdadeira, para ser protegida por 1260 dias, ou 3 anos e meio da tribulação. E eu quero provar isso também, mostrando o mesmo desenho que nós vimos lá atrás, das tribos ao redor do tabernáculo, só que de uma forma diferente. Nesse desenho você vai ver que parece sim uma cruz, a disposição das tribos. Em cada lugar tem uma tribo que é a principal tribo da região. Você pode ver que do lado de cima tem um Nzinho. Esse N significa norte. Embaixo é sul, do lado direito é leste e do lado esquerdo oeste. Então significa que todas as tribos estavam em todos os lados, mas o principal aqui é o norte. Quando se fala de norte na Bíblia, você fala de Deus, que Deus sempre está acima de tudo, e o norte é acima. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar que a águia é o símbolo da tribo de Dan, que era a bandeira que foi levantada para essas 3 tribos aí. Efraim é um boi. Ruben é um homem. O símbolo da tribo de Ruben é um homem. E Judá é o leão. E aqui está porque chamamos Jesus de o leão da tribo de Judá. Agora eu quero que você preste atenção nas letras maiores que eu coloquei nesse desenho. Você pode notar que a parte de cima, que é o norte, tem um B. Esse B é de Bila. Bila era serva de Raquel e concubina de Jacó. E foi mãe, por exemplo, de Dan. Você pode ver que do lado esquerdo, do lado oeste, são 3 tribos, Efraim, Benjamim e Manassés. São da geração de Raquel. Só que Efraim e Manassés, para quem não sabe, eram filhos de José. José morreu, mas os 2 filhos deles tiveram terras, eles também receberam terras. Não foi só para José. Os 2 receberam terras e os 2 viraram tribos, também junto com os outros irmãos de José, com seus tios, ok? Na parte de baixo você tem a letra Z, que é de Zilpa, que era serva de Lia e concubina também de Jacó. E do lado direito você tem o L, que era Lia, que era a primeira esposa de Jacó. Essas letras BR, ZL são as letras das matriarcas de Israel. E são as mais importantes, porque foram delas que Israel nasceu. Foi delas que essa história toda que nós estamos vivendo aconteceu. Do tabernáculo para cá, da história da igreja, essas 4 mulheres, são as mais importantes para nós, porque elas geraram a descendência do nosso Salvador. Agora, esse BRZL, ele é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico é quando você pega, por exemplo, a primeira letra de cada palavra para formar uma outra palavra. Lá em Israel, eles não usam vogais, só usam consoantes. Então lá não tem letra A, não tem letra E, letra I, letra O, letra U, mas tem todas as outras. E não era diferente aqui. As letras maiores que eu coloquei nesse desenho significam a importância da tribo naquela região. E você pode notar que ela está ao contrário, está da frente para trás. Nós lemos de trás para frente, mas o hebraico se lê da frente para trás. Então você vê BRZL.
Essa palavra é um acróstico. E esse acróstico forma uma outra palavra. Ela dá significado a uma outra palavra muito especial. Vamos ver no vídeo. É isso mesmo. BRZL, lido da frente para trás, como se lê no hebraico. A palavra acróstica, que é a montagem de letras, que são as 4 matriarcas de Israel, simbolizam o nome Brasil. E Brasil é o deserto que está sendo mostrado naquela outra imagem da geografia do planeta. Então, Brasil pode ser sim o lugar onde Deus vai trabalhar a sua igreja, proteger a sua igreja, para que nesse lugar a serpente não consiga fazer mal algum com as pessoas que estiverem aqui. Lógico, a Bíblia está falando que vai protegê-la durante 1260 dias. Esse é um dos motivos que muitas pessoas acreditam que Jesus não volta antes da tribulação, volta no meio. Bom, essa interpretação ela vale para qualquer um. Qualquer pessoa pode provar que ele volta antes, qualquer pessoa pode provar que volta no meio, como pode provar que volta depois. Existem interpretações de todo jeito. Mas o importante é, Jesus vai voltar. E a outra parte importante é, nesses 1260 dias, ou nesses 3 anos e meio, ou nesse tempos e metade de um tempo, a igreja vai ser protegida por Deus no deserto, e o deserto está no Brasil. Nós somos o deserto onde a bênção do Senhor vai estar, que é a igreja. Então você está no melhor país do mundo, depois de Israel. Você está no melhor lugar do mundo, onde Deus abençoa, onde Deus ama. Há muitos anos atrás, eu preguei sobre isso, mostrando outras coincidências, outras coisas maravilhosas, que depois eu posso gravar um vídeo também e falar aqui. Mas naquela época eu já avisei, Deus vai preparar presidentes, governantes, evangélicos, cristãos, que vão modificar o Brasil para muito melhor, onde aqui vai reinar a palavra de Deus. Pouco tempo depois, nós temos um presidente que Deus está acima de tudo. Família vem depois. E depois vem o nosso país. Então é impressionante isso. Eu fiquei entusiasmado quando eu vi isso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu estou num país que já foi predito há muitos anos atrás, desde o tabernáculo. Nós vivemos num país que é abençoado por Deus. Se você notar também, os símbolos que foram colocados nos desenhos no mapa, eu vou te mostrar de novo esse mapa, vai mostrar que a águia está acima do Brasil. E qual é o símbolo dos Estados Unidos? É uma águia. Se você olhar para o outro lado, você vai ver a Ásia. Está escrito dragão. Quando você vê um dragão, de qual país você lembra? China. Quando você olha embaixo, você vê a Europa. E muitos estudiosos falam que a Europa se parece uma mulher grávida. Só aqui dá para a gente entender muitas coisas do Apocalipse. Onde a principal é que no país que você mora, o Brasil, é o lugar que Deus ama também e que vai cuidar da sua igreja por 3 anos e meio. Espalhe isso. Conte isso para as pessoas. Mas fale aqui, deixe o seu comentário do que você também percebeu naquilo que eu mostrei para você. Isso é sério e é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado em alguma coisa. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu preciso da sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Também inscreva-se se você não for inscrito. E ao mesmo tempo ative o sininho, porque você não vai perder nenhum vídeo postado aqui. Compartilhe para que outras pessoas vejam nas suas redes sociais. E como eu te pedi antes, deixe o seu comentário. Vamos debater esse assunto. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.